Vamos a Brasília com o Délio Rocha. Ontem foi um dia de muita discussão, né? Délio, eu dormi ouvindo os deputados brigarem no plenário. Comecei a ouvir, eu acho que eu capotei, dormi, apaguei, os deputados continuaram lá. Foi um dia de muitas discussões. Mas, olha, mais de 350 votos para encerrar os debates, mais de 330 votos para rejeitar o pedido de adiamento proposto pela oposição. Isso, Délio, é uma sinalização de que o governo terá os mais de 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Aliás, a votação já deve acontecer hoje de manhã no plenário. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos. Olha, Nádia, e por pouco você não acordou hoje e os parlamentares ainda estavam discutindo, né? Porque essa reunião de ontem terminou por volta de 1 da madrugada, só depois dessa votação aí que você se referiu, quando foi votado um requerimento onde pedia, né, o encerramento das discussões. E o governo deu mostras de força, Nádia, nessa votação, porque conseguiu 353 votos favoráveis ao encerramento dessa discussão, então deixando aí só a votação para hoje, que deve acontecer, Nádia, no final da manhã. De manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, às 9 horas abre a sessão, mas a votação propriamente dita deve ficar para o final da manhã. E ontem, viu, Nádia, o clima era de otimismo em torno da possibilidade de se aprovar a reforma da Previdência. O governo contabilizava cerca de 340 votos, foi feito até um bolão neste sentido para ver qual deputado acerta o número de votos que serão favoráveis à reforma. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, aí acenou com a liberação de 2,5 bilhões de reais em emendas parlamentares para ampliar o apoio à reforma. E o deputado Rodrigo Maia passou o dia ontem reunido com lideranças partidárias para costurar um acordo ainda mais favorável que pudesse favorecer ainda mais a aprovação da matéria. Vamos acompanhar na reportagem. Olha, Nádia, a oposição, né, vem criticando essa decisão do governo de liberar emendas parlamentares, porque considera isso um rolo compressor em favor da reforma da Previdência. Então a gente deve ter muitas discussões ao longo dessa tramitação, se não hoje, mais na frente, né, na discussão dos destaques. A votação do texto base deve acontecer no final da manhã, como eu disse antes, só que antes da votação, aí, alguns parlamentares vão usar a tribuna. O deputado Rodrigo Maia estabeleceu que 3 parlamentares devem falar a favor da reforma e outros 3 contra esta reforma. Já os destaques devem ser votados no período da tarde, e entre os destaques, né, que são aquelas mudanças que não mexem na essência do texto base, entre esses destaques está um que pede a inclusão ou a reinclusão dos servidores municipais e estaduais na PEC da Previdência. Outro destaque, viu, Nádia e Elivaldo, é um que pede aí a redução do tempo de contribuição para as mulheres de 20 para 15 anos. Nádia. Délio, sobre a liberação das emendas, mais de R$1 bilhão para emendas na área de saúde, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou. Elivaldo disse que foi um ato absolutamente normal, a previsão orçamentária para isso, para a liberação dessas emendas, e que não houve, segundo o presidente, mala, conversas escusas, que foi um ato dentro da legislação. E outra aqui, a reforma da Previdência, Nádia, ela não tem dono. É uma reforma que o país precisa, até mesmo a oposição mais radical reconhece que ela precisa ser feita. Discorda aí de alguma ou outra medida em relação ao que já foi aprovado na Comissão Especial, mas é uma proposta que tem já um ambiente favorável à aprovação na Câmara Federal, independente de qualquer outro tipo de negociação extra-parlamento. E o editor do site Intercept Brasil, o Glenn Greenwald, acabou divulgando ontem o primeiro áudio que, segundo ele, é do procurador da República, Deltan Dallagnol, sobre a investigação da Operação Lava Jato. Délio. Nádia, olha, nesse áudio que é atribuído ao procurador Deltan Dallagnol, né, que é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná,
ele comemora, né, parece fazer uma comemoração sobre uma decisão, em cima de uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que barrou a entrevista do ex-presidente Lula à Folha de São Paulo, isso pouco antes das eleições de 2018. E o áudio também dá a entender que Deltan Dallagnol teve acesso antecipado a essa decisão de Luiz Fux, teve acesso antecipado a uma informação que ainda não era pública. E a gente tem um áudio aí, Nádia, vamos ouvir então. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, enquanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! O procurador Deltan Dallagnol, Nádia, ele não se manifestou sobre esse áudio divulgado ontem, né, pelo site da Intercept Brasil e pela revista Veja, mas a Procuradoria-Geral da República, a força-tarefa do Ministério Público, né, na Lava Jato, emitiu uma nota dizendo que não reconhece a veracidade deste áudio e nessa nota o Ministério Público também rejeita, Nádia, critica essas mensagens que estão sendo feitas pelo site da Intercept Brasil, porque conforme o Ministério Público Federal, elas foram conseguidas de forma ilegal. E só para finalizar, Nádia, lembrar aqui que o procurador Deltan Dallagnol ia ser ouvido em audiência essa semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas na segunda-feira ele enviou uma nota à Câmara dizendo que não ia aceitar o convite, que não quer falar sobre este assunto. Nádia. Délio Rocha com informações ao vivo de Brasília. Ótimo dia, Délio. Até mais tarde no Jornal do Piauí.